Então, novamente, bom dia a todos e todas. Nossas ATPCs, na ATPC passada, nós tivemos a participação dos professores, do professor Adriano e do professor Geoffrey, né, com as práticas exitosas, práticas que vêm dando certo aí nesse período de ensino remoto. Foi muito gratificante a participação dos professores. Nós percebemos que todos vocês gostaram bastante também pelas devolutivas, né, que nos deram no formulário. Teremos outros momentos, muitos de vocês demonstraram interesse também em partilhar as práticas. Nós vamos organizar certinho para que vocês tenham esse espaço para trazer as práticas de vocês, o que vem dando certo nesse período, tá? Bom, trabalhamos as metodologias ativas. Júlio, você pode passar, tá? Para o próximo slide, por favor. Então, trabalhamos as metodologias ativas, começamos, né, a trabalhar as metodologias ativas, trabalhamos a sala de aula invertida. Vocês se lembram que a nossa pauta anterior, a nossa intenção, além das práticas exitosas, era trabalhar com a gamificação. O tempo não foi suficiente, então nós voltaremos a tratar disso, tá? Não acabamos o trabalho com as metodologias ativas. Ele teve início, agora hoje nós fazemos uma pequena pausa para trabalhar a educação especial, também um pedido de vocês, lá naquele nosso primeiro formulário, muitos colocaram a necessidade, nós sabemos que ela existe, né, de pensar na educação especial, principalmente nesse momento, como trabalhar com esses alunos, como fazer a adaptação curricular. Então, hoje nós teremos esse momento para pensar na educação especial. Por que hoje? Porque está acontecendo um movimento dentro da diretoria, em todas as áreas, né? E linguagem já trabalhou, pessoal a nossa PCNP de Educação Especial participou da TPC de Linguagens, hoje ela participa conosco, né? Uma pessoa maravilhosa, tem uma paixão pela educação especial, vocês vão gostar de ouvi-la. E essa semana ela participará também do ATPC de Ciências da Natureza e Matemática. Então, dentro desse movimento, o que nós teremos hoje? Como será a ATPC de hoje? A Suzana vai trabalhar com vocês, vai revisitar com vocês, né, algumas legislações que tratam da educação especial, a Instrução CEGEB de 2015 e a Resolução 68, que trata do apoio e da parceria do trabalho do professor especializado. Desculpa, eu tenho que tomar água porque eu começo a ficar sem voz. Bom, depois nós vamos refletir sobre a adaptação curricular a partir de um estudo de caso, né? Nós trouxemos exemplos de como fazer uma adaptação para um determinado caso específico. Porque a educação especial, a adaptação curricular, ela tem que considerar a realidade de cada aluno. É impossível dar um exemplo que vai ser aplicado a qualquer aluno público-alvo da educação especial. Então, nós vamos trazer um estudo de caso e vamos pensar numa adaptação considerando esse caso. Bom, como indicação de leitura, considerando a temática trabalhada hoje, nós trouxemos 2 livros. Aí no slide nós temos um, mas aí na pauta vocês vão ver que nós temos um segundo. Esse primeiro é um livro da Mantuan, esse que vocês estão vendo aí em azulzinho. Inclusão escolar, o que, por quê e como fazer. É um livro que, se vocês digitarem esse título lá no Google, e está na pauta também a referência, vocês conseguem o livro em PDF, é uma leitura bem interessante sobre o tema, e o outro é uma coleção com 10 fascículos que se chama A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar. Esse outro são 10 fascículos que foram produzidos pelo MEC em 2011, então tem temas muito variados ali dentro da educação especial que vale a pena
perdão, que vale a pena vocês lerem. Nós vamos começar com uma sensibilização. É um vídeo, quem estava aí no comecinho viu que nós estávamos testando, e o som não está saindo aqui. Então, nós vamos colocar aí no chat o link para vocês assistirem. Nossa, perdão, hoje está difícil. Nós vamos colocar o link para que vocês assistam, para conseguirem ouvir o som aí em casa, tá? E, Júlio, você consegue colocar aqui também, mesmo sem o som, né? Consigo sim, Daiane. Aqui, então... Quem tem desculpa, quem tem o QR Code, o leitor, pode já acessar e eu vou pôr o link no chat. Isso. Aí, então, aqui vai ficar passando sem o som, mas aí é mais bonitinho vocês ouvirem, mais gostoso ver o vídeo ouvindo o som, né? Apesar de não ter fala, tá? É uma animação, mas aí vocês podem clicar no link que o Júlio vai colocar aí no chat para assistir o vídeo e já vão pensando nessa questão. Podemos relacionar o vídeo a quais situações de ensino e aprendizagem, que depois do vídeo nós vamos abrir um espaço para ouvi-los, tá bem? E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Como que nós podemos fazer uma relação, né, entre o que foi mostrado aí no vídeo e as situações de ensino e aprendizagem? Se manifestem pelo chat, por favor. Oi, Daiane. Oi, Júlio. Aqui já temos algumas interações. A professora Maria Zilda colocou como maravilhoso, cada um a seu tempo, mas evoluir nos ensina a evoluir também. A professora Graziella colocou, representa o movimento, o envolvimento com o processo de aprendizagem e a necessidade de adaptação para ser compreendido. Muitos agradecendo o vídeo, dizendo que foi muito bom, enfim. Educação especial, professora Águida falando, né? É assim também. Mesmo sem termos formação, podemos fazer a diferença com amor e aprendendo a olhar as necessidades. Professora Denise colocando persistência, do Cirlei, dizendo que foi muito emocionante. A Cláudia dizendo que envolve a perseverança e a persistência. É o que devemos fazer com alguns alunos. O professor Damaso comenta. A Betânia diz que para aprender é necessário ter tempo, dedicação de quem ensina, formas diferentes, formas acessíveis de adaptar a realidade, e também é necessário disponibilidade de quem aprende. Empatia, a professora Maria Aparecida diz, a Thaís está dizendo aprendendo a aprender, o professor Paulo Ronaldo entrou agora, deixa eu ver, então. A Josimara diz, às vezes é necessário sacrifícios para poder ensinar, reinventar-se e atender às necessidades dos educandos. E o professor César diz que representa a importância de ajudar e ensinar na condução da aprendizagem. Bom, muito bem, pessoal. Vocês viram que lá no comecinho ele fica meio assustado, né? Porque ele não se vê capaz, de início, de ajudar o passarinho, né? Ele não acredita que ele tem condições disso. E no passar do vídeo ali na história, ele vai se envolvendo, ele vai procurando alternativas, vai procurando meios, até que ele consegue, ele pensa em desistir em um momento, né? Ele chega a entrar no ônibus, mas ele volta, procura outras estratégias e no final ele consegue ajudar o passarinho a dar o seu primeiro voo. E pelo comentário que vocês fizeram aí, a gente relaciona muito isso com o professor em sala de aula, principalmente quando pensamos na educação especial, né? Acredito que todos nós, eu como professora também, já tive situações em que
a gente se desespera e não se vê com capacidade, com a competência necessária para ajudar aquele aluno na sua necessidade, né? Mas a gente vai buscando caminhos para atender cada um na sua necessidade especial. Então, vejo aí que teve bastante interação, continuam aparecendo as mensagens, com base nessa sensibilização que nós vamos pensar na TPC de hoje, né? Eu vou convidar agora a professora Suzana da Mata, nossa PCNP de Educação Especial. Vou passar a palavra para ela. Suzana, você está aí? Olá, bom dia. Tô. Bom dia, Suzana. Eu estava no centro de mídias até agora há pouco, mas acompanhei também. A gente preparou com antecedência esse material para vocês e com muita atenção, muito carinho. E eu vi que foi muito legal o que vocês colocaram no chat a respeito de persistência e dedicação. E eu complemento que a educação especial também ela é feita de oportunidades. Quando a gente dá a oportunidade para esses alunos dentro da sala de aula. Deixa eu me apresentar rapidamente para vocês. Acredito que alguns professores que estão aqui já me conheçam, a maioria talvez não. Eu assumi recentemente, em fevereiro, né, a função como PCNP de Educação Especial, mas nesse trabalho eu tenho 15 anos, passei já pela rede particular, no estado, no município já fui tutora, no estado já passei por tudo, classe especial, sala de recursos, itinerância, professora auxiliar. Então, eu já experimentei, assim, praticamente de tudo que o Estado oferece em termos de serviço para esses alunos, né? E hoje nós vamos trazer um pouquinho sobre como se dá essa adaptação, como que isso funciona, o que a gente tem de respaldo, tá bom? Seja bem-vinda, Suzana. Verdade, obrigada, é mesmo. Pode passar o slide, Júlio. Tá aparecendo gente conhecida aí. Só um minutinho que o slide tem um delayzinho, tá? Tá. Ai, eu tô no celular, se eu estivesse lá no computador, eu já ia puxando. Passou? Será que foi o meu que travou? Será que eu travei? Ele travou aqui. Eu vou tentar. Não passou ainda não, tá. Suzana. Bem, então eu já vou começar sem o Tá mostrando slide. alguma parte do slide? Ô, Júlio, Aí. Tá, então vou seguindo. Para mim aqui já apareceu. Para mim ainda não, vou seguindo sem o slide, então, tá? Inevitavelmente, a gente tem que falar um pouquinho de legislação. Pode passar o próximo, que esse é o de abertura. Isso aí. Nós não vamos nos aprofundar a respeito de legislação hoje, porque o objetivo é mostrar para vocês uma atividade. Mas a gente tem que trazer um pouco desse embasamento a respeito do que nós temos e como isso se dá, né? Como a educação especial se dá dentro das escolas. Então, em 2015, nós tivemos a instrução CEGEB. No item 7, ela fala sobre adaptação curricular, tá? Vou ler aqui rapidamente para vocês. A adaptação do currículo regular implica no planejamento das ações pedagógicas dos docentes, de forma a possibilitar variações no objetivo, no conteúdo, na metodologia, nas atividades, na avaliação e na temporalidade. Essas ações constituem possibilidades educacionais a serem realizadas pelos professores de ensino regular nas classes comuns. Sugere-se no anexo 3 desta instrução um roteiro para registro da adaptação curricular realizada pelo professor da classe aula regular. E ali embaixo eu coloquei uma observação, porque a resolução que esta instrução está apoiada era a resolução 61 de 2014.
E essa resolução ela foi revogada pela 68 de 2017. Então, nós temos uma instrução de 2014, que nós ainda utilizamos ela em sala, com uma resolução de 2017. Pode passar, Júlio. Ah lá, essa é a resolução 68 de 2017. No artigo 17, ele fala o que compete ao professor especializado. No inciso 7, fala especificamente o seguinte, ó: oferecer apoio técnico-pedagógico ao professor da classe do ensino regular, indicando os recursos pedagógicos e de acessibilidade, bem como estratégias metodológicas. Então, o professor de educação especial, seja professor auxiliar, professor de sala de recursos, professor itinerante que vai tratar diretamente com vocês, ele traz justamente esse apoio específico da área de deficiência. Por exemplo, se a deficiência é visual, o aluno é cego, você tem lá a professora da sala de recursos que trabalha com ele em Libras, e ela vai dar, trabalha com ele em Braille, trabalha em Braille com ele. Então, ela vai dar esse apoio para vocês. Quando a gente fala de deficiência auditiva, vocês têm o professor intérprete dentro da sala, que vai traduzir o que está sendo explicado, tudo o que está sendo falado, né, para esse aluno. Então, é deste apoio que nós estamos falando. Pode passar, Júlia. Apoio e parceria de trabalho entre sala de recursos, itinerância e o professor de ensino regular. Essa parceria ela é fundamental para o sucesso do trabalho. Por quê? Olha lá. Oferecer ao professor do ensino regular os dados constantes no anexo 1, em especial no item 4, a respeito do comprometimento nas habilidades do comportamento adaptativo. E item 5, as habilidades que o aluno possui. Oferecer suporte técnico pedagógico em relação a recursos, acessibilidade e estratégia metodológica. Esse trecho que eu trouxe da instrução é da instrução específica de deficiência intelectual, que hoje nós vamos fazer um estudo de caso de deficiência intelectual. Cada instrução tem a sua área de deficiência e aí ela traz instruções específicas para cada área. Nós, na sala de recursos e no trabalho de itinerância, temos uma série de documentos que precisam ser preenchidas a respeito do aluno para a gente fazer esse levantamento a respeito de quem é o aluno, quais são as habilidades e competências que ele já tem e quais são as que ele precisa desenvolver e que nós vamos trabalhar dentro das nossas salas, tá? Vocês já devem ter ouvido falar do PAI. O PAI é o Plano de Atendimento Individual, que é este plano que nós fazemos para trabalhar essas habilidades que o aluno ainda precisa construir, tá? Mas vocês, como professores da sala regular, podem se valer das anotações e dos levantamentos que nós temos a respeito do perfil do aluno. Por isso, a parceria. Pode passar. Já está aparecendo bastante pergunta aí no chat, né? Quando a gente... Volta, Júlio. Isso. Depois que eu concluir essa parte, a gente abre para as perguntas, tá bom, pessoal? Mas podem ir colocando aí. Apoio e parceria de trabalho entre o professor auxiliar e o professor da classe regular. Em relação à atuação como apoio ao professor da classe regular, atua com base nas orientações do artigo 17, inciso 7. Entra também na questão do trabalho do professor especializado, a função dele, que é oferecer apoio técnico-pedagógico ao professor da classe do ensino regular, indicando os recursos pedagógicos e de acessibilidade, bem como estratégias e metodologias. O professor auxiliar, ele não trata do componente curricular. Por quê? Não está formado, a aula não foi atribuída a ele, a sala não é dele. Então, a função dele é trazer o apoio pedagógico especializado para que este aluno que você tem, que é público-alvo da educação especial, consiga realizar as atividades que estão sendo propostas para a sala e fazer parte do currículo que está ali de acordo com a série e ano que ele está matriculado. Bem, estudo de caso, vamos abrir para pergunta agora? Parece que tem bastante coisa aí, né?
Suzana, o professor Cláudio, ele está perguntando quando as atividades adaptadas é função do professor de classe ou do professor auxiliar? Então, foi o que eu acabei de falar, né, Cláudio? O professor auxiliar não trata do componente curricular, tá? Porque, vamos falar assim, a aula não foi atribuída a ele. Você é o professor da sala, você, Cláudio, é o professor do componente curricular. Então, quem vai tratar das habilidades, tudo aquilo que precisa ser desenvolvido em termos de conteúdo, tanto para a sala quanto para esse aluno, é você. Porque você que é o detentor do saber nessa situação. O professor auxiliar entra como apoio para que o aluno consiga desenvolver as atividades dentro de sala de aula e como apoio para você conseguir trazer essa adaptação na atividade, tá? O professor Wexley faz duas perguntas. Qual o critério necessário para a escola ter esse profissional de apoio na escola? E como os pais vão fazer esse acompanhamento dos seus filhos com necessidades especiais sem as devidas formações para fazer esse apoio? Tá, vamos lá. Qual o critério necessário para a escola ter esse apoio profissional, esse profissional de apoio na escola? Profissional de apoio ao professor auxiliar, Wesley, que você está falando? Se for o professor auxiliar, hoje... beleza. O professor auxiliar, Wesley, é assim. Hoje nós temos entrada por medida judicial, tá? Quando eu comecei como professor auxiliar no estado, a resolução 61 trazia o termo professor instrutor mediador. Por isso que essa função começou no estado. E aí depois, naquele mesmo ano, foi feita uma modificação na resolução e eles retiraram algumas partes, inclusive essa que falava sobre esse professor de apoio. E foi aí que as mães, as famílias tiveram que entrar com medida judicial para solicitar que esses professores retornassem para as escolas, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive as minhas aulas suspensas e depois, por medida judicial, eu retornei. Hoje, o que nós temos? Processo. São os processos que vão para o Ministério Público solicitando os professores. Eu vou até aí, ou o Ministério Público, ou o supervisor solicita, eu vou até a escola, faço a avaliação do aluno e emito um relatório. Alguém está com o microfone aberto, gente. E emito um relatório pedagógico descrevendo e falando se esse aluno precisa do professor de apoio, né, professor auxiliar, para estar dentro da sala de aula. Tá? Então, é dessa forma que está acontecendo. Eu entrei em fevereiro e eu estava, aceleradinha, fazendo avaliação de aluno, mas aí veio a pandemia e aí está tudo suspenso por enquanto, porque a gente tem que fazer a avaliação em loco, tá? A tua segunda pergunta como os pais vão fazer esse acompanhamento dos seus filhos com necessidades especiais, sem as devidas formações para fazer esse apoio aos seus filhos. O que nós temos feito, né, são as videoconferências nas escolas, que estão agendando. Eu tenho conversado tanto com os professores de educação especial, quanto com os professores de sala regular. Por quê? Nesse momento, a gente precisa pensar que a atividade adaptada, ela precisa ter adaptações não só para o aluno, mas também para os pais. Porque é justamente isso que você falou. Eles não são formados nas disciplinas. Então, isso precisa chegar em casa também com olhar para que a família consiga desenvolver essa atividade. Quem tem o seu professor auxiliar, ou professora de recursos, esses profissionais têm dado o apoio para essas famílias em casa. Quem não tem, a gente tem solicitado que a coordenação e os próprios professores deem apoio para esses alunos, tá? E agora, o que mais? Ó, Vanilza colocou aqui, por que essas aulas são atribuídas ao professor que não tem formação? Não sei, Vanilza. Aí já entra em questões de atribuição, daí já é supervisão, isso daí, infelizmente, eu não vou poder te responder, tá? Laertes está perguntando, Suzana, existe critério sobre relação, quantidade de alunos em sala em relação à quantidade de alunos especiais? Legalmente, não. Existe algo que ainda não foi sancionado,
mas legalmente a gente ainda não tem, tá? É uma pena. O professor Aguinaldo está perguntando se você quis dizer individual ou indivíduo. O que é individual? Você está querendo saber? Em que sentido, Aguinaldo? Que Ele exatamente? perguntou mais acima se era individual ou individualizado. Professor Acho que é do Aguinaldo, pai. tá? Em relação ao pai, ó, Suzana. Plano de atendimento. Eita, peraí, deixa eu ver lá. Cadê? Ah, individualizado. É individualizado. Obrigada, Aguinaldo. Ô, Suzana. Olha lá, a Grazi também colocou. Individualizado. Gente, deu a bugada. Acontece. Ô, Suzana, só esclarece mais uma vez, por favor, que apareceram outras perguntas na questão do professor auxiliar. Uhum. Você colocou, né, como diz a legislação, que é o professor responsável pela disciplina que prepara a atividade. Então, reforça um pouquinho isso, que o professor Adriano fez a pergunta que ele entende que nós somos responsáveis pela disciplina, pelos conteúdos e habilidades, mas que a parte das atividades adaptadas não seria do professor tutor. Você já colocou, mas então reforça. O Adriano Luna, né? Isso. Ó, isso que eu estou colocando para vocês aqui são todas as orientações que nós temos na instrução CEGEB, tá? Não é algo que a diretoria de ensino está trazendo de novo ou que foi criado recentemente pela secretaria. Não, já são instruções embasadas na resolução que nós temos desde 2014, tá? Então, o Adriano colocou, eu acho muito fácil o tutor falar assim, faz atividade para aluno que eu aplico. Não é assim, né? Não deve ser assim. Por isso que eu coloquei lá no slide parceria de trabalho. E nas ATPCs que eu tenho feito com os professores de educação especial, a gente tem pontuado isso também. Porque nós precisamos trazer novas relações dentro da nossa diretoria em relação aos profissionais. Trazer um novo olhar e novas posturas em relação a isso. Você está certo, Adriano. Cada um tem o seu papel ali dentro da sala de aula e na produção de material. E eu não posso simplesmente falar, olha, eu vou ficar aqui esperando. Não é isso. Eu tenho a minha função como professora especializada, que é fazer a adaptação da atividade para o aluno, tá? E dar apoio para que você também consiga produzir atividades adaptadas para esses alunos, tá? O professor tutor da educação especial precisa fazer as adaptações, isso mesmo, foi o que eu falei. Afinal, ele é o professor responsável pelo aluno, em parte, porque este aluno ele está na sua caderneta, no conselho de classe, em geral, é o professor da disciplina quem conversa a respeito desse aluno, tá? Então, o aluno, ele é desse professor em parte, tá? Legalmente falando, em termos de registros, ele é do professor da disciplina. O que nós trazemos são relatórios que esses professores precisam produzir e encaminhar a respeito do trabalho e do desenvolvimento do aluno, tá? Não é da aula, não é do professor, é do aluno. Ele é professor auxiliar do aluno, tá? Suzana, a Luciana pergunta aqui se a resolução é só para o regular ou se estende ao EJA prisional. Não, essa resolução, Luciana, que eu estou trazendo, ela é apenas para educação especial, tá? Eu trato só de educação especial, EJA prisional, não. E você sabe que eu fico com a pulga atrás da orelha, porque será que tem deficiente lá? Como é que é isso? Já me perguntei a respeito disso, tá? Como que funciona. Às vezes, né? O professor Adriano também está fazendo uma pergunta sobre a Lei 15.830, do Carlos Gianazzi, que limita a quantidade de alunos em sala de aula quando há alunos especiais.
se ela foi sancionada ou ainda não. Então, o que eu tenho de informação, Adriana, é que ela não foi, porque como professora eu já argumentei inúmeras vezes a respeito disso, tá? E eu não tive sucesso, não. Agora, como PCNP, vamos ver o que eu consigo de investigação a respeito disso, tá? Porque a palavra é essa mesma, investigar, para ver o que nós temos aí, tá? O que mais? Mais alguém? A gente pode passar? Que horas são? Olha, 10 para meio-dia. Agora são 10 para meio-dia. E aí, pessoal? Continuamos aqui nas perguntas. Suzana, Sim. tem um professor que gostaria de fazer uma pergunta em áudio para você, o professor Cláudio. E aí, após essa conversa, a gente poderia seguir, né? Tá bom, tá joia. Pode ligar seu microfone, Cláudio. Tá ok, muito obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Na Bom verdade, dia, é mais um questionamento, Suzana, quanto a que eu acho que é um paradoxo e sempre foi uma dúvida minha. Eu sou um professor novo, assim, na rede, e fui me deparando com a educação especial mais esse ano do que o ano passado. E na minha escola, tanto é que eu que tirei a dúvida sobre quem seria a função de adaptar, e porque ora falam que é na escola mesmo, ora colocam como se fosse do professor auxiliar, ora colocam como se fosse professor de sala, por isso eu achei muito interessante a sua participação nessa TPC, muito válida, esclarecedora. Embora eu entenda por vários motivos o porquê o professor auxiliar ele é suporte técnico, por ele não ter o conhecimento de todas as áreas de ensino, todas as áreas de conhecimento, mas também muitos professores não têm a capacidade ou não passaram por esse tipo de conhecimento de adaptar, de trabalhar com a educação especial na sua formação. Eu particularmente falo isso, porque não sem vergonha nenhuma, porque eu acho que realmente em toda a minha formação até nunca foi trabalhado essa questão com a educação especial, e isso é uma dificuldade muito grande. Aí já é um problema, fica tanto naquela, o professor auxiliar ele não conhece todas as áreas do conhecimento, o professor de classe ele também não é formado para adaptar atividades, e aí fica nesse paradoxo, e é muito complexo isso. E ainda que fica na escola um jogando pro outro, aí o coordenador fala uma coisa, a diretora fala que é para um, para outro, e acaba que muitas vezes, por experiência, todas as vezes que eu conversei com os professores auxiliares, eu sinto que eles não buscam um desenvolvimento, porque faz uma cruzadinha para ele com o tema, faz para pintar isso, aquilo. E por mais que eu não tenha conhecimento, eu fico pensando o que vai trabalhar junto com o aluno. E eu fico seriamente decepcionado nesse ramo da educação especial, porque eu fico triste. Depois eu vou ter que preencher o anexo 3 com um monte de cruzadinha. Eu tenho vergonha disso. Eu realmente penso que tanto é que eu fiz uma proposta na minha escola para a gente, pelo menos nesse tempo de pandemia, organizar uma telechamada com os professores auxiliares e construir essa adaptação da atividade ser simultânea. Olha, eu pensei nisso e o professor auxiliar me ajudar. Mas eu não tenho resposta dos professores auxiliares, eu mandei e-mail, eu faço proposta via a direção e fica nessa. Eu sinto um claro desinteresse. Às vezes parece que o professor auxiliar quer fazer mais laços afetivos com o aluno, porque é o aluno que dispensa e não se preocupa com o desenvolvimento cognitivo. Isso é muito triste. Eu estou fazendo realmente desabafo porque eu estou muito bravo com isso. Já faz 3 semanas que eu estou comentando toda a TPC na minha escola e nada disso se resolver. Não, é uma escola muito boa. Em 2018 eu fui a professora da sala de recursos lá. Eu tinha os professores fazendo o anexo 3 dentro da minha sala. O que nós estamos fazendo em educação especial? Formação. Nós conseguimos aí a cada 15 dias ter uma TPC de educação especial. Por que nós não temos a TPC de educação especial? Porque nós não somos componente curricular, nós não somos área, tá? Então nós não temos uma TPC específica para nós.
Mas, diante da pandemia e de tudo isso que aconteceu, nós conseguimos ter essas trocas e fazer um horário. Então, tem sido feito formações com os professores. Tivemos 2, tá? Vamos para a nossa terceira semana que vem. Em termos de... O que a diretoria de ensino tem proposto para as escolas, que eu até comentei com vocês? Videoconferência. Eu tenho me oferecido, agendado com as escolas para fazer videoconferência. No Ana de Mello, eu fiz videoconferência só com os professores de educação especial, bem lá no início da pandemia, lá quando a gente teve as aulas suspensas, foi feito uma videoconferência de orientação e alinhamento com os professores. Foi, inclusive, sugerido por um professor auxiliar lá o Drive para as atividades, né, para ter a troca de atividades. Então, é o caso, Cláudio, de eu entrar em contato com a coordenadora, com a PCNP tutora aqui da diretoria e com a coordenadora para a gente marcar uma videoconferência com toda a escola. Posso te fazer até um pedido? Isso é a mesma coisa que eu falei com a minha coordenadora, porque realmente um drive, ele existe, mas só que eu acho que ele não funciona desse tanto, porque eu faço da seguinte forma: eu mando com cópia para o e-mail da escola e para o e-mail do professor auxiliar. Tá se chamando direto para ele. Então, o que eu acredito que seja a atividade na minha concepção, o que seja certo. Teve um tempo que eu não mandei, acho que 2 semanas, porque a coordenação falou que a gente só mandaria o objetivo da aula e as habilidades e o PA faria. Por isso que eu estou falando que estava meio confuso isso, com toda sinceridade. Estava bem confuso e há tempos que está me estressando. Eu queria realmente que esse negócio de drive não funciona porque fica em 2 tempos, fica muito assim. E eu acho que uma telechamada de 10 minutos resolveria para a gente direcionar essa atividade para o aluno. Sim, porque o foco é a aprendizagem do aluno. Eu tenho o tempo para isso. Certo, Cláudio. Então, mas aí isso daí já fica como um assunto interno da escola lá, de logística deles. E aí a gente conversa sobre isso lá, tá? Eu vou entrar em contato com a coordenadora, com a PCNP tutora e com a coordenadora nós vamos agendar. Essa semana nós não vamos não, tá, Cláudio? Porque nós estamos numa correria aqui do centro de mídias, que tá uma coisa de louco, tá? Mas aí eu já vejo para agendar a semana que vem, tá bom? Ok, muito obrigado. Esclarecedor. Por nada. Eu que agradeço, viu, pela informação. Às vezes a gente acha que está dando tudo certo e precisa lá dar mais um suporte para o pessoal. Ô, Suzana. Oi. Posso passar só a última pergunta e a gente vai para o estudo de caso? É porque eu acho importante esclarecer isso aqui, ó. Tem os textos, são textos. É bem rapidinho, ó. Essa aplicação das ações de educação especial se aplicam só aos alunos com laudo ou a todos que apresentam visualmente algum tipo de deficiência? Ah, que boa pergunta, muito boa. Olha, nós temos que ter a seguinte conduta, tá? Que é o seguinte, nós temos a resolução que fala sobre aluno público-alvo da educação especial. Quem são? As deficiências, auditiva, visual, física, intelectual, autismo, superdotação e altas habilidades. É isso que é tido como público-alvo da educação especial dentro da resolução que nós temos aqui no estado de São Paulo. Essa questão de olhar, não, nós não somos médicos. Quem dá parecer de laudo é médico. Então, por favor, não se arrisquem nisso. Professor especializado, quando emite um relatório pedagógico a respeito de um aluno, ele pode colocar lá características que ele observou pedagogicamente falando e solicitar avaliação médica, que pode ser avaliação do neurologista ou psicólogo. Mas nunca, jamais nós adentramos na área médica, porque isso é muito perigoso, tá? Então, você tem aluno laudado na escola, ok. Não tem, mas você observa que há características e necessidades que esse aluno seja avaliado para investigar e verificar se esse aluno tem alguma deficiência,
solicita relatório pedagógico. Quem pode fazer esse relatório pedagógico? A coordenadora da escola ou a escola pode solicitar que eu vá até lá e faça a avaliação pedagógica, a avaliação que eu tenho, tá, para fazer esse levantamento, e emita um relatório, tá? E eu posso solicitar lá, dependendo se eu ver alguma coisa, eu posso solicitar uma avaliação médica. E aí a família, né, aí a gente já sabe, né, depende do SUS, a família precisa ir atrás, desprende tempo, e daí já são coisas que fogem das nossas mãos, né? Mas é assim, tá bom? Muito cuidado com isso. Dá vontade, né? Da gente pegar e resolver tudo o que a gente vê dentro da escola, mas a gente precisa se policiar em relação a isso, tá? O que mais? Então vamos para o estudo de caso agora? Carla, Teófilo, você está na minha lista, tá? Para a gente agendar a videoconferência. É que essa semana eu não abri a agenda, por isso que a gente não agendou ainda, tá? E quem vai trabalhar com laudado? Gente, se não tem laudo, é o que eu acabei de falar, a gente não tem parecer médico, tá? Podemos seguir com o estudo de caso? Pode seguir, Suzana. Beleza. Esse aluno foi um aluno meu, do ano passado, sala de recursos, CID de deficiência intelectual, o laudo dele expedido por neurologista. Início do ano, esse aluno, ele não ficava na sala de aula, ele sempre, dava o pira da sala, não produzia nada dentro da sala de aula, porque ele não via função naquilo que estava sendo oferecido dentro da sala de aula, por mais que os professores se esforçassem e oferecessem algo para eles. Quando eu cheguei na escola, minha primeira ação foi em relação à família, né? Lembra que eu falei daquela série de documentos que nós temos para preencher? Isso precisa ser preenchido, algumas partes são com entrevista com a família. E nesse momento eu já aproveitei e conversei com a mãe a respeito da função, da importância da escola, da necessidade de acompanhamento da vida escolar desse aluno, né? E a partir disso, nós conseguimos trazer novos ares para esse rapaz dentro da escola, e ele começou a adotar uma nova postura e foi bem legal. Esse relatório é meu, tá? De final de ano, e aí como que ele, apesar de que, assim, meados de junho ele já estava assim, já estava bem legalzinho. Funcionamento cognitivo. O aluno compreende e executa comandos simples. Nos comandos complexos, são necessários maiores explicações. Porém, o aluno consegue executar, solicita ajuda, participa de jogos e compreende regras simples. Durante a execução das atividades extensas ou que exijam maior tempo de dedicação, necessita de pequenos intervalos para descanso. Ele apresentava uma fadiga mental. Então, quando ele ficava muito tempo ali focado, fazendo uma atividade dentro da sala de recursos, chegava um momento em que ele levantava a cabeça e falava: professora, eu não consigo mais, eu não estou conseguindo fazer nada. E realmente eu verificava que ele perdia a concentração, estava numa fadiga ali. Então, geralmente, eu falava para ele: quer tomar uma água, quer ir no banheiro, quer dar uma volta. Então, eu liberava ele. Mas isso em sala de recursos. Sala de aula dá para fazer isso? Não dá para fazer. Você não pode ficar liberando o cara o tempo inteiro para dar rolê, né? Então, vai dos combinados. Olha, cansou? Você percebeu que você já não está conseguindo produzir? Para, dá um respiro, olha para o lado, fica sentadinho aí no teu lugar. A hora que você conseguir retomar, aí você volta para a sua atividade, tá? O que eu vou colocar para vocês aqui são experiências dentro da sala de recursos, tá? E aí não significa, logicamente, que não significa que vocês consigam reproduzir isso dentro de sala de aula, com 42, 45 alunos, né? Isso é impossível. Os aspectos motores. Ele não tinha um comprometimento tão grande assim, então ele pegava no lápis corretamente,
e apresentou significativo avanço na coordenação do movimento para o traçado das letras, em especial cursiva. Esse aluno não escrevia em letra cursiva e nós começamos a trabalhar tanto a escrita quanto a identificação de leitura, tá? Linguagem oral. O aluno se expressa com plena compreensão de sua fala, sem necessidade de intermédio. Em alguns momentos esquece o que é falar. Ele fala muito bem, fala até demais. Mas, quando ele precisava desenvolver uma linha de raciocínio em que isso exigia um pouco mais dele, ele esquecia. Às vezes ele se perdia nos pensamentos e a gente precisava dar apoio para ele retomar aquilo que ele estava falando e explicando, tá? Linguagem escrita. Apresenta características alfabéticas, compreende o sistema de ensino com observância das convenções ortográficas da escrita, porém, por vezes, no decorrer da escrita de uma palavra, esquece as letras para a formação de sílabas. Esse menino, ele estava no processo de aquisição da escrita e leitura. No início do ano, ele ainda não conseguia escrever nem palavras, tá? Depois, lá para o meio do ano, ele estava escrevendo palavras e depois já estava conseguindo construir frases. Como professora de sala de recursos, qual é a orientação que eu daria ao professor de sala regular? Quando você fizer uma atividade em que você precisa que o teu aluno dê uma resposta ou crie alguma coisa, não será texto. Essas respostas, a priori, virão por meio de frases curtas, tá? Raciocínio lógico matemático. Nomeia os numerais com autonomia até 50, faz a relação numeral quantidade, realiza operações matemáticas de adição com o auxílio do material dourado. Uma das grandes dificuldades da deficiência intelectual é a questão da abstração, né? Então, em matemática, havia essa grande dificuldade, por isso ele utilizava o material dourado. Quando a gente tem componentes curriculares que necessitam de uma... eita, sumiu aqui. Que necessita que o aluno se concentre, que ele formule ideias, não é? Vamos pegar a filosofia, né? Ele tem que formular ideias, ele tem que trazer... tem um termo, qual que é o termo que usa quando a gente está pensando ali em filosofia? Abstração. A abstração é a dificuldade dele, tá vendo? Quando a gente está formulando uma ideia em filosofia, tem algum nome? Reflexão. Isso! Processo de reflexão, processo. Isso, que necessita da abstração, né, Júlio? Correto. Então, e isso é difícil para ele, tá? Então, por isso que é tão importante o apoio de imagens. Vocês vão ver nas atividades aí que o pessoal montou. Tá vendo? Ó, eu perguntei para o Júlio, que é o professor lá de filosofia, porque eu não sou professora de filosofia, então tem que perguntar. Então, por isso que nessas atividades que vocês vão ver, que foram feitas as adaptações, dentro do possível, logicamente, o pessoal trouxe bastante imagem de apoio, tá? Para ele realizar a atividade. Avaliação, nós temos uma série de avaliações que nós fazemos, né, dentro da sala de recursos. Ela é diária. Quando eu realizava a atividade com o aluno, além de anotar atrás na atividade como tinha sido o desempenho dele, o que eu precisava melhorar naquilo que eu estava oferecendo para ele, e se ele conseguiu ou não realizar a atividade, eu colocava todas essas anotações atrás das atividades, tá? Essa era a avaliação diária. E nós também temos sondagem diagnóstica, inicial e final, porque a gente tem que formular os relatórios desse pessoal aí, tá? O comportamental, o aluno apresentou mudança significativa em seu comportamento dentro do ambiente escolar, juntamente com a parceria realizada com a família. Isso foi fundamental, gente. Em relação às orientações sobre a permanência na sala de aula comum e maior dedicação dentro de suas possibilidades em participar das atividades propostas. E aí trabalhei para que ele aceitasse levar tarefas para casa e comecei a encaminhar uma vez por semana as tarefas de sala de recursos para que ele fizesse em casa com o auxílio da família, tá? E aí eu tenho a conclusão que geralmente eu deixo, né, para quem
for pegar o aluno no ano seguinte, né, que não necessariamente seja eu, pode ser outra professora, né, que ele necessitava continuar o processo de alfabetização ali e dar continuidade nessa questão de parceria com a família. Até aqui, perguntas tem um monte, né? Depois eu quero o chat depois, tudo que está escrito no chat para eu poder ler e dar retorno para quem precisa aqui, para quem está perguntando, tá? Depois eu quero tudo isso aqui. Isso, agora nós temos a atividade adaptada com o apoio do professor especializado. Essa atividade nós fizemos, o pessoal da área, né, de humanas, montou as atividades e eu atuei como apoio, aquele apoio que a professora da sala de recursos de itinerância daria, né, para o professor que estivesse montando a atividade. Então, pode passar, vamos lá. Bom, obrigada, Suzana. Por nada. Pessoal, então nós vamos observar agora as atividades, né? É importante lembrar que a adaptação não ocorre igual para todos, conforme já foi dito, né? Portanto, a atividade a seguir é um exemplo baseado no estudo de caso desta TPC, ok? Pode passar, Júlio. Bom, nós temos aqui 2 links para auxílio, tá? Nós temos o primeiro, que é a tabela de habilidades essenciais do segundo bimestre, que é para vocês poderem visualizar quais são as habilidades essenciais para trabalhar com esses alunos. E nós temos o caderno do aluno e do professor do ensino fundamental e ensino médio no segundo link. Pode passar, Júlio? Nesse quadro, nós temos aqui, então, todas as habilidades essenciais do primeiro ano do ensino médio, que é o estudo de caso, é o caso do aluno, né? E nós temos o objeto do conhecimento também, com essas habilidades. Para essa atividade, foi utilizada a habilidade de confrontar formas de interação culturais, sociais e econômicas em diferentes contextos históricos. Porém, o que nós vamos fazer aqui é separar essa habilidade em 2 momentos. Ok? Então, aqui, neste momento, nós vamos trabalhar apenas por confrontar formas de interações culturais e sociais. Lembrando que nós não podemos excluir partes da habilidade, tá? Nós podemos fazer essa separação entre 2 momentos, tá? Pode passar, Júlia. Então, nós vamos trabalhar com o componente de história, né, do primeiro ano do ensino médio, e no caderno do professor, essa atividade, ela consta na página 58, e ele traz até um lembrete para nós, né, que é importante, na perspectiva de relacionar o contexto de atividade 3, as habilidades propostas no currículo seguem 3 outras habilidades que coadjuvem com as questões verificadas, que é essa que eu acabei de citar, né, do confrontar formas de interações culturais, sociais e econômicas em diferentes contextos históricos, e identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações e as civilizações ao longo da história, assim como valorizar a diversidade do patrimônio cultural e artístico, identificando suas manifestações em diferentes sociedades. Pode passar, Júlio. Então, lembrando que nós fizemos esse recorte para 2 momentos, tá? No caderno do aluno, essa atividade, ela vem na página 79, tá? Inclusive, eles fazem uma errata, porque no caderno do aluno, essa atividade, ela está na situação de aprendizagem 2, como atividade 5, e ela é a atividade 3, no caderno do professor, porque veio errado essa atividade, a numeração dela. Ok? Pode passar. Gente, nem vejo o negócio aqui mais. Bom, então, essa atividade, ela traz um texto, né, um trecho pequeno de um texto, que é sobre Alexandre, né? Então, nós temos aí
explicando, né, a questão do Alexandre, aproximou-se ainda mais dos costumes dos bárbaros, que ele também se esforçou em modificar mediante a introdução de hábitos macedônicos, com a ideia de que essa mistura e essa comunicação recíproca de costumes de dois povos contribuiriam mais do que a força para solidificar seu poder, quando se afastasse desses povos. Por isso escolheu entre eles 30.000 crianças e mandou que lhes ensinassem o grego e as instruíssem nos exercícios militares macedônicos. Bom, o que foi pensado, então, em relação a esse texto, né, que este aluno, nesse estudo de caso, poderia ter dificuldades. Algumas palavras, né, e expressões que ele não compreenderia, assim como também a forma como essas atividades elas vêm no caderno do aluno. Então, nós temos aí a atividade A, quem eram os bárbaros para Alexandre e qual a estratégia de dominação ele usou com os povos conquistados. Na B, nós temos explique, citando trechos do texto, como Alexandre difundira a cultura helênica entre os não gregos. E na C, faça uma pesquisa sobre o termo helenístico e selecione imagens de cultura material do período. Bom, então, pensando nesse estudo de caso, nós fizemos a adaptação dessa atividade. Pode passar. Pode passar? Isso, obrigada. A adaptação, então, ficou da seguinte forma. Continua o texto, ok? E nós temos aqui um link, lembrando também que esse aluno, em casa, ele precisa dos responsáveis acompanhando ele em seus estudos, tá? Então, nós temos aqui um link com um vídeo explicativo sobre a conquista, né, dessas regiões e a questão da história, do contexto histórico de Alexandre, bom? Então, nós temos aí até colocado o QR Code e é uma animação, então não fica tão cansativo para o aluno que já tem aquela dificuldade, né, estar assistindo ao vídeo. Pode passar. Então, nós temos, perdão, volta um pouquinho. Como sugestão, inserir o vídeo ou incluir verbete ou mapas explicativos, que nós vamos ver a seguir. Pode passar. Então, aqui nós temos os mapas para falar sobre a Macedônia, né? Então, temos informações que no primeiro mapa temos a localização do continente europeu no mundo, no segundo, vemos o continente europeu em destaque, depois essas imagens vão estar ampliadas para vocês poderem visualizar melhor, e no terceiro temos a localização da Macedônia em evidência. E aí tem um verbetezinho, você sabia? Né, povos macedônicos são os que habitam na Macedônia, país localizado no continente europeu. Pode passar. Posso fazer uma observação, Susan? Sim, sim. Pode voltar lá, Júlio? Deus me perdoe falar, mas é para os ditos normais, né? Olha só, quando a gente fala de ter o apoio visual, nessa atividade, o pessoal... Coisas que podem acontecer, elas não estão na sala de aula tentando fazer com o microfone aberto. um conteúdo. Isso daí é uma imagem de apoio para a atividade para o aluno. É um aluno Lá que não... no caderno do aluno a gente não tem, mas foi necessário trazer, porque vai de encontro justamente aquilo que foi dito em relação à questão da dificuldade de abstração. Legal para fazer. Tá bom, vai ter o João Matheus, por favor, desliga o microfone. Ok, Susan. Acho que agora pode continuar. Suzana, pode continuar. Não, já foi. Vocês querem que eu repita? É porque estava dando interferência com o som. Ah, tá. Quando a gente fala do apoio visual, o pessoal trouxe imagens que não estavam, né, na atividade do caderno do aluno. Por quê? Justamente por conta daquilo que a gente tratou inicialmente, que é a dificuldade de abstração do aluno, né? Como que ele ia conseguir realizar a atividade sem ter um apoio, tá? Obrigada. Pode passar, Júlio. Bom, então aí nós trazemos os mapas ampliados, só para vocês visualizarem melhor. Pode passar. Aí, de acordo com as atividades, né,
E o estudo de caso, o que foi feito na primeira atividade que nós tínhamos no caderno do aluno? Ele foi fragmentado, ou seja, dividido em dois. Nós pegamos a primeira atividade e dividimos em duas para ficar mais fácil para o aluno compreender essa atividade, tá? Então, ela foi adaptada pensando que este aluno, ele tem aquela dificuldade de também se manter concentrado, né? Então, nós colocamos assim, quem eram os povos considerados bárbaros para Alexandre? E colocamos também essas questões de assinalar, porque também é uma forma de auxiliar na compreensão do aluno diante do estudo de caso, que ele também tem dificuldades de compreensão de leitura um pouco. É isso, né, Suzana? Isso mesmo. Lá na instrução CEGEB, que é que eu li para vocês, fala da questão da temporalidade. A gente pode observar que essa atividade ela foi dividida em duas questões. Então, houve uma mudança na temporalidade de execução do exercício. Obrigada. Nós temos, então, aqui, no segundo momento dessa divisão da atividade, pedindo para que o aluno sublinhe no texto os trechos que demonstram como Alexandre conseguiu expandir a cultura helênica entre os não gregos. Então, aqui nós fizemos essa alteração de pedir para que ele vá no texto e sublinhe apenas, tá? E na C, encontre no texto e transcreva como foi que Alexandre conseguiu dominar os povos considerados bárbaros. Por quê? Porque por mais que esse aluno ele tenha uma dificuldade, né, na escrita, ele consegue fazer essa atividade. Por quê? Porque vai estar já no texto e ele só precisa encontrar e transcrever. Então, com o auxílio dos responsáveis, ele consegue fazer essa transcrição, tá bom? Pode passar. E aí nós trazemos outros verbetes também com termos que talvez o aluno tenha alguma dificuldade, que é falando sobre a questão da cultura material e a cultura helenística. Tá? Então, assim, nós trazemos outro vídeo explicativo também, dando mais ênfase à questão da cultura helenística, para explicar melhor para ele de uma forma mais lúdica, tá? Então, pode passar esse Você Sabia, só para eu mostrar como ficou. Esse Você Sabia, ele já dá um link para essa outra atividade, que é a última atividade do caderno do aluno na situação de aprendizagem 2, atividade 3. Assinale as imagens que correspondem à cultura material do período helenístico. Então, volta lá nas primeiras atividades que foi antes de adaptar, Júlio, fazendo um favor. Isso, ó. Então percebam que a última era faça uma pesquisa sobre o termo helenístico e selecione imagens de cultura material do período. Então, para o aluno conseguir fazer essa daí, nós fizemos essa adaptação do Você Sabia junto com esta atividade desta forma. Então, nós colocamos até mesmo imagens da vivência do aluno, que eu acho que é muito importante também para essa adaptação, né? Essa parte foi fundamental ali, trazer aquilo que faz parte da realidade do aluno, daquilo que ele já está acostumado a trazer, a ver, né? E algo que ele está estudando. Não sei, percebam que o que está sendo apresentado aqui não é você trazer um conteúdo novo, mas é justamente você mexer o mínimo possível no conteúdo que você já tem e fazer com que esse aluno consiga realizar, executar essa atividade que está sendo proposta para toda a sala. É muito importante a gente ter isso em mente. Pode passar, Júlia, a continuação da atividade. Né? Então, nós trazemos aí também outra vivência, que é do Brasil, o artesanato indígena, e o Egito, a Biblioteca de Alexandria. Bom, pode passar, Júlio. Aqui é o visual da atividade inteira, tá? Só para vocês verem que, assim, ela fica, assim, mais extensa, né? Porém, também não fica alguma coisa que não possa ser realizado, né? Porque, às vezes, pensar em adaptação, pensa que, às vezes, é páginas e páginas, né? E não necessariamente é isso,
Então, assim, nós trazemos esse visual só para vocês observarem essa questão, tá? Pode passar, Júlio. Bom, pessoal, então, essa foi uma atividade pensada, retomando, pensando no estudo de caso que nós trazemos nessa TPC, ok? Nós fizemos essa adaptação, então, visando aquelas características desse aluno. É claro que a realidade de cada escola é uma, a realidade de cada sala de aula é uma, e também observar que cada aluno vai trazer uma especificidade, né? Então, por isso que não tem como nós fazermos um pacote de atividades e falar, joguem isso para os seus alunos. Não tem como, né? Então, assim, porque vocês precisam ver essas especificidades, tá? E com o auxílio, né, de todos os responsáveis aí pelo aprendizado do aluno, tá? Nós entendemos toda a questão da pandemia, das sobrecargas, e isso é um fato, né? Mas, assim, pensar sempre no aprendizado desse aluno e de acordo com a lei. Bom, muito obrigada pela atenção de vocês, e nós terminamos aqui, encerramos a nossa TPC de hoje. Aqui está o formulário de avaliação e presença, ok? Alguém mais quer falar alguma coisa? PCNP Suzana, Daiane, Júlio? Eu gostaria de agradecer a oportunidade. É muito importante, né, que a gente tenha esse alinhamento de diretoria, escola, professores, que vocês tenham conhecimento a respeito do que a gente tem hoje de educação especial dentro da diretoria de ensino, que existe um trabalho e ele precisa ser implementado. A vocês, professores, o que eu indico, inevitavelmente, é a leitura da Resolução 68 e, consequentemente, da instrução do CEGEB. Isso a gente tem encaminhado para os coordenadores das escolas, né? Vai devagar, lê um de cada vez, para vocês poderem entender como que funciona, qual que é a dinâmica da educação especial dentro da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, tá? É muito importante a gente se inteirar a respeito disso, porque aí não tem tanta dúvida a respeito do papel de cada um. Se a gente for pensar, deveria ser uma sinfonia perfeita, né? Onde cada um realiza parte do trabalho, né? Mas a gente ainda tem muito que aprender e estudar, e devagar nós vamos conseguir, tá? Obrigada pela oportunidade. Obrigada, pessoal da área de humanos. Foi muito bom. Suzana, eu agradeço também a sua participação. Nós aprendemos muito com você hoje e agradeço a participação e a atenção de todos vocês. Até a próxima. Pode falar, Júlio. E agradecer também a Suzana e a todos. Dizer que algumas interações no chat pedindo para que haja um momento de debate, né? Mais momentos de debate. E eu penso que essa questão da educação especial ela é muito cara para nós, né? Porque a gente que está dando aula, a gente sabe as dificuldades que tem e a gente quer proporcionar um espaço para isso também. Então, eu quero agradecer a paciência de vocês até o presente momento e dizer que nós vamos pensar um outro movimento, um outro espaço onde a gente possa, de fato, colocar os nossos pontos de vista, os nossos olhares, nossas reflexões, tá? Agradeço a todos vocês e a gente se encontra no próximo TPC, tá? Um abraço a todos.